Querido amigo, querida amiga, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Apocalipse Oficial. Espero que você esteja bem, você e sua família. Em todos os vídeos nós temos feito um convite. O convite é para você se inscrever no canal, para você dar uma olhada ali no site mundoadventista.com.br, mas hoje eu quero fazer um convite diferente para você. Entenda, nós temos feito aqui uma série de vídeos que são resumos de cada capítulo do livro O Grande Conflito, seguidos de uma reflexão, uma meditação espiritual para aplicação para a nossa vida. Mas entenda, esses resumos que estão sendo feitos são resumos, eu posso dizer, muito pobres. No sentido de, não de qualidade, mas no sentido de conteúdo mesmo. Porque muita coisa que tem no livro não está sendo dita aqui. Se eu fosse fazer um resumo à altura do que o livro representa, nós teríamos vídeos muito longos. Então eu estou fazendo um resumo do resumo mesmo, e trazendo para você apenas assim um panorama geral de cada capítulo. Portanto, o meu convite para você hoje é, por favor, leia o livro O Grande Conflito. Leia-o com dedicação. Leia-o realmente como se estivesse buscando coisas importantes para a sua vida. Eu tenho certeza. Tem muitas gemas espirituais ali, muita coisa boa que não está sendo dita nesses vídeos e que você precisa ter conhecimento para que você mesmo faça e chegue às suas próprias conclusões. Portanto, o meu convite para você hoje não é para se inscrever, é para que você leia o livro O Grande Conflito. Chegamos então no capítulo 6, Dois Heróis da Idade Média. E o texto para a nossa meditação encontra-se em Apocalipse, no capítulo 2, e no verso 10. Diz assim: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse texto dito por Jesus a uma das igrejas do Apocalipse nos traz muita informação e, na verdade, relevância para o capítulo que vamos meditar hoje. O Evangelho ele foi introduzido lá na Boêmia, no século IX da nossa era. Desde essa época, o povo da Boêmia tinha acesso tanto à Bíblia, traduzida para a sua língua, como os cultos públicos eram realizados também na língua materna do povo. É interessante isso, porque na época da Idade Média, as missas, os cultos, eles eram realizados basicamente em latim, uma língua que quase ninguém conhecia. Mas, diferentemente disso, lá na Boêmia, a língua que era ensinada ao povo e a Bíblia, eles tinham acesso efetivamente na sua língua materna. O papado, obviamente, não gostava disso. Nós falamos em vídeos anteriores que o principal objetivo do papado, em toda essa história na Idade Média, foi sempre tirar a Bíblia do povo, para que o povo não tivesse acesso, então, ao revelador de erros, né? Então, eu preferia manter o povo na ignorância, para que o povo não tivesse, então, contato, né? E eles pudessem exercer o seu domínio através das suas tradições, superstições, venda de indulgência e etc., que acabava mantendo o povo não só na ignorância, mas também na pobreza. Bom, os ensinos de Wycliffe, a estrela da manhã, né? Aquele que foi o principal expoente, vamos dizer assim, da reforma protestante, eles chegaram até dois reformadores. Esses dois reformadores, no início, que eles tiveram contato com os ensinos de Wycliffe, eles não esperavam, vamos dizer assim, se distanciar dos ensinos de Roma. Eles apenas tiveram acesso aos ensinos de Wycliffe, ao seu corpo doutrinário de verdades, que, como nós vimos no vídeo anterior, era um corpo de doutrinas muito bem formado, de doutrina muito, muito excelente. Eles, no princípio, apenas leram, né, e não pensavam em se distanciar de Roma. Estamos falando de dois reformadores. Os nomes deles, John Hus e Jerônimo de Praga. Bom, no início também eles não estavam prontos a aceitar todo o corpo doutrinário, como assim dizemos, ensinados por Wycliffe. Mas, a despeito disso, deles não estarem prontos para entender tudo aquilo que Wycliffe ensinava, eles perceberam, através dos ensinos de Wycliffe, algumas coisas. Entre elas, que os ensinos papais estavam repletos e a sua vida de orgulho, ambição e corrupção. Não precisa ir muito longe para ver que realmente a pompa, né,
estimulada pelos papas durante toda a Idade Média, e infelizmente todo o sistema papal até hoje, é cheio de orgulho mesmo. Orgulho no sentido de nós somos a igreja verdadeira, só existe salvação aqui e somente nós podemos ensinar a Bíblia para vocês. Ambição e corrupção. E corrupção é interessante porque a corrupção entrou na igreja no momento em que a igreja se aliou ao Estado, se aliou à política. Né? E como nós sabemos que na política, né, desde sempre, né, é algo aberto, né, a corrupção, que dá muita margem à corrupção, a igreja acabou também se tornando uma igreja corrupta. É dito sobre esses homens, na página 103, o seguinte: Deus permitiu que grande luz resplandecesse no espírito daqueles homens escolhidos, John Hus e Jerônimo de Praga, revelando-lhes muitos dos erros de Roma, mas eles não receberam toda a luz que devia ser dada ao mundo. Não estavam preparados para receber toda a luz de uma vez. É interessante isso. Imagine que você está num quarto escuro e você ficou ali durante um bom tempo naquele quarto escuro. E então abre-se a janela e é meio-dia. Como você se sente? Você não quer ver a luz, aquela luz ofusca a sua visão. É isso que estava acontecendo aqui. O povo estava em trevas morais durante muito tempo. A Bíblia tinha sido retirada da mão do povo. O povo estava em escuridão, podemos dizer escuridão espiritual. Então Deus precisou fazer com essas pessoas um processo de gradativa resplandecência da luz. Deus foi enviando a luz de forma gradativa, assim como é dito lá em Provérbios, capítulo 4, verso 18. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então Deus não manda toda a verdade de uma vez. Deus vai mandando a verdade aos poucos ao longo da história, para que as pessoas então tivessem acesso àquela luz, se acostumassem com aquela luz e pudessem dar um passo adiante. Assim Deus foi fazendo com a reforma. Vimos que Deus começou lá com os valdenses, foi se expandindo ali com os escritos de Wycliffe e seus ensinos, e agora chega ali na Boêmia esses dois homens, John Hus e Jerônimo de Praga. Apesar deles não estarem totalmente prontos, mas eles absorvem aquilo que eles podem, entendem, né, que a igreja de Roma estava ensinando coisas erradas e acabam se colocando contra esses ensinos. Obviamente, eles acabaram sendo acusados como hereges e chamados a se retratarem diante do imperador e também diante dos concílios religiosos. Lembre-se que nós estamos aqui, né, estudando e numa época que é a Idade Média. Então, nessa época, você não precisa ir muito longe, fazer uma busca rápida na internet, você vai perceber o que acontecia nessa época, na época da Inquisição. Como as pessoas eram queimadas em fogueiras, elas eram torturadas, jogadas em calabouços, deixadas a passar fome e etc., para que elas pudessem se retratar dos seus erros. Que erros eram esses? Na verdade, não eram erros. Quem estava ensinando o erro era a igreja oficialmente instituída, que estava ligada, basicamente, à religião, que mandava. Política e religião, na religião e política todas juntas, né? A religião estava unida com a política, e basicamente essa igreja se corrompeu. O paganismo entrou dentro da igreja. Então, quem estava ensinando erros era a igreja. Agora, aqueles que se colocassem contra os ensinos da igreja eram considerados hereges, eram considerados conspiradores, porque basicamente o papado dizia que somente ele podia interpretar a Bíblia. Esses dois homens foram chamados, portanto, de hereges e foram chamados a comparecer perante um concílio de nobres religiosos e o imperador para se retratarem dos seus erros. E veja aqui, eu separei apenas duas frases, por isso que eu falei, você precisa ler o Grande Conflito, né? Eu separei apenas duas frases aqui ditas por eles durante esse momento em que eles foram ali convocados e instados a se retratarem. Na página 109, a frase agora é de John Hus. Ele diz assim: com que cara, pois, contemplaria eu os céus, quando ele chamado a se retratar? Como olharia para as multidões de homens a quem preguei o evangelho puro? Não. Aprecio sua salvação mais do que esse pobre corpo, ora destinado à morte. Olha, irmãos, que lindo. Ele foi instado a se retratar.
E ele falou assim, pera um pouquinho, com que cara depois que eu olharia para o céu, para o Senhor Jesus, para as pessoas a quem eu ensinei o evangelho verdadeiro, olharia para elas e diria que, olha, o que eu ensinei para vocês é errado, sabendo eu que não é errado, que é verdade o que eu ensinei? Ele disse, olha, eu aprecio mais a salvação do que este pobre corpo, ora destinado à morte. Porque ele sabia que ele seria morto. Jerônimo, na página 114, é dito que quando ele também foi chamado a se retratar dos seus erros, ele diz o seguinte: provai-me pelas escrituras sagradas que estou em erro, e eu o abjurarei. Ou seja, eu me retratarei. Se vocês conseguirem me provar que eu estou em erro, eu me retrato. Sabe o resultado da firmeza desses dois homens, John Hus e Jerônimo de Praga, o que custou para eles? Eles foram condenados à fogueira, foram executados e as suas cinzas foram lançadas no rio Reno, para que nunca mais tivesse ninguém notícia desses dois homens. Irmãos, o que nós podemos aprender da vida desses dois reformadores? Aprendemos que nada, absolutamente nada é mais importante do que a verdade. Nem mesmo as nossas próprias vidas. Se precisarmos nos manter firmes à custa da nossa vida, nos mantermos firmes ao lado da verdade, mesmo que isso nos custe a vida, devemos ficar ao lado da verdade. Porque a vida pode nos ser tirada, mas não a vida eterna. Nós não podemos duvidar de nada do que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus está dizendo, se Deus diz assim diz o Senhor, devemos ficar com um claro assim diz o Senhor. Repudiar a nossa vida, como esses homens fizeram, a nossa vida terrena, não é nada. Porque será apenas um breve momento. Mas em breve o nosso Salvador nos ressuscitará se tivermos nos mantido firmes ao lado dele. Esses homens, quando foram levados à fogueira, diz a senhora Ellen White que eles não sofreram, eles cantaram. Jerônimo diz, a pessoa estava atacando fogo atrás dele, diz, não, vem tacar aqui na minha frente, ó, que eu quero ver sua cara. Não fica com medo, não, se eu tivesse com medo eu não tinha vindo até aqui. Sabe que isso me lembra e me remete? Me lembra de Apocalipse 13. Exatamente os dias em que nós estamos vivendo. A profecia que está nesse momento em cumprimento. Ali nos é dito que será feito um convite ao mundo. Um convite não, uma imposição. Olha, ou vocês adoram a besta e a sua imagem e recebem um número na sua mão ou na sua testa, né? Recebam lá a marca. E o que vai acontecer com vocês? Vocês serão livres das sanções econômicas que serão aplicadas. Então o que nós aprendemos ali? Que o mundo será instado a ficar ao lado de Deus ou ao lado dos poderes inimigos. Aqueles que ficarem ao lado da besta e da sua imagem, recebem a marca, não sofrerão sanções econômicas e nem perseguição. Vão poder comprar, vão poder vender, vão poder ser livres. Entretanto, no capítulo 15 e 16, diz que aqueles que se posicionarem ao lado da besta vão receber os juízos de Deus. Por outro lado, aqueles que se mantiverem ao lado da verdade, se mantiverem firmes ao lado de Deus, assim como John Hus, Jerônimo de Praga e outros reformadores, eles sim sofrerão sanções econômicas, sofrerão talvez penalidade de morte, serão de novo lançados às fogueiras, serão de novo condenados à morte, entretanto não recebem o juízo de Deus. O que é melhor? Receber o juízo de Deus? Ou passar um tempo com algumas sanções econômicas e alguns problemas e até talvez ser condenado à fogueira como John Hus e Jerônimo de Praga? Eu acho que é melhor ficar do lado de Deus. Mesmo que esse mundo nos odeie, mesmo que esse mundo não seja... não fique ao nosso lado. Devemos ficar ao lado de Deus. Mas essa decisão você tem que tomar. Essa decisão eu tenho que tomar. E sabe quando eu tenho que tomar essa decisão? Hoje. Decidir ficar ao lado de Deus? Hoje. Aproveitar que agora não está tendo perseguição e eu me aprofundar no relacionamento com Deus. Esse é o objetivo desses vídeos. O
O objetivo desse vídeo não é simplesmente que você conheça o livro Grande Conflito, porque como eu falei, o livro Grande Conflito você pode simplesmente pegar e ler. O objetivo desses vídeos é que ele inspire você, através das páginas desse livro, a se aproximar de Deus e ter mais comunhão com Ele e com a sua palavra, para que nos dias de angústia estejamos prontos para, se possível, se necessário for, oferecermos o nosso corpo à morte. Que a vida desses dois reformadores e a coragem que eles tiveram possa, nesse momento, nos inspirar a também nos mantermos fiéis a Deus. É o meu desejo e a minha oração. Fique firme ao lado de Deus. Vale a pena. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E até mais. Fique com Deus.